Amém? Bom, meu nome é Ismar, sou casado, vou fazer uns 10 anos. E eu quero contar a história da minha vida nessa noite. Eu disse que eu queria ler uma palavra, porque ela tem tudo a ver com isso aqui. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Aleluia! Diz o seguinte: e ele morreu por todos, para os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vou ler mais uma vez. E ele morreu por todos nós. Para os que vivem, bom, nós vivemos ainda, né? Não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que morreu e ressuscitou. Então, viver para Jesus, eu vejo que a gente, todos os dias, a gente pensar em Jesus, fazer compras no mercado com Jesus, estudar com Jesus, trabalhar com Jesus. Onde quer que a gente vá, a gente respira Ele, a gente sente Ele, a gente vive Ele. E eu aprendi muito isso na minha vida. Onde quer que eu vou, eu quero viver e respirar esse Jesus. Eu tenho uma esposa, eu tenho 35 anos, minha esposa tem 30, estamos casados há uns 10 anos. Então quando nós começamos a namorar eu tinha 20 e ela tinha 15. Sou totalmente contra as meninas que namoram com 15 anos, é muito louco, porque agora tenho filha, então eu não quero que namore tão cedo. Estou brincando, mas ela tem, vai fazer 5 meses agora. Minha esposa e minha filha vieram na semana passada aqui, então é muito novinha, agora tem que cuidar, agora eu entendo. Mas nós tivemos um namoro santo, 5 anos, graças a Deus, e 10 anos de casado completou agora em dezembro. Juntos nós abrimos empresa, então eu sou empresário. Nós temos uma empresa em Joinville, mais 2 filiais, uma outra em Joinville e outra em Blumenau. Tem mais uma empresa de automação industrial, uma loja, e também uma outra empresa de manutenção que nós recentemente vendemos. Eu não estou aqui falando isso para me achar, mas já vão entender por que eu estou falando isso, tá? Nós temos também um programa de televisão chamado Transformação. Quem aqui já assistiu um programa chamado Transformação na TVBR? Amém? Então ali nós estamos há algum tempo. Não é minha área é elétrica, eletrônica, da minha esposa é contábil. Então quando a gente quis evangelizar o mundo, né, através da televisão, Deus disse, então vai vocês. Então do nosso jeitinho mesmo, simples, e Jesus ele é simples, nós entrevistamos pessoas para mostrar para as outras pessoas, dizendo assim, assim é entregar a vida para Jesus e assim você é transformado. Por isso o nome se chama Transformação. E nós entrevistamos simplesmente o que acontece quando Jesus entra na vida de uma pessoa, o que acontece de dentro para fora. E aí nós temos percorrido o Brasil e fora para entrevistar pessoas, para entender realmente o que é entregar a vida para Cristo. E é um programa de meia hora, a outra metade são viagens. Então a gente já teve a oportunidade de ir para Israel. Ali a gente passou pelo Mar Vermelho, passou pelo Rio Jordão, mergulhei, pulei de cabeça do Rio Jordão, fui lá no Mar da Galileia, passei de barquinho, lá no Mar Morto, que ele é salgado, muito salgado, você tem como boiar nele. E aí eu falei isso com um amigo meu da empresa, eu disse, daí você consegue boiar ali no Mar Morto, né? Ele falou, por isso que então Jesus conseguiu andar sobre as águas, porque ele boia muito fácil. Não, irmão, você tem que entender que Jesus andou no Mar da Galileia, não no Mar Morto. E ali nós passamos em vários lugares assim para entender. Eu com minha esposa fomos sozinhos. O tamanho de Israel é 25% de Santa Catarina. Então 3, 4 horas de norte a sul você consegue passear, visitar. Não tinha ninguém, passamos ali do lado daqueles lugares que dizem perigosos, mas Jesus estava com a gente. Passamos ali em Jerusalém, entrávamos, descíamos a cidade velha de Jerusalém, você vai descendo túneis ali, eu com a minha esposa, uma câmerazinha filmando, aqui está muito legal, nesse lugar Jesus esteve. E ali a gente passeou em todos os lugares. Hotel muçulmano, a gente ficou ali no Monte das Oliveiras, e cada noite era uma surpresa, cada dia era uma glória. Foi muito gostoso, foi muito bom aquele passeio que a gente ficou. Ficamos uns 10 dias em Israel. Tivemos a oportunidade também de estar na Turquia, onde Paulo fez grandes coisas da Bíblia. Passamos pelas 7 igrejas do Apocalipse, ali em Capadócia. Fomos também para a Grécia, ali em Corinto, né? Eu li uma palavra de Corinto, lá em Coríntios. Também lá na cidade de Tessalônica, uma cidade grande que nem São Paulo. E também fomos para a França, Inglaterra. Também fomos para Nova Zelândia, lá do outro lado do mundo, próximo da Austrália. Ilhas Fiji, que teve um grande avivamento agora em 2000. O governo pediu para as igrejas orarem por causa de uma guerra, agora em 2000. E as igrejas se reuniram, começaram a orar e clamar o poder de Deus. O amor e o poder de Deus veio tão forte sobre aquele povo. Se alguém ainda não assistiu, ali procura no YouTube, Ilhas Fiji, você vai ver o grande poder que aconteceu naquele lugar. Deus veio tão forte que não só restaurou aquele momento de guerra, mas ele veio na natureza. Então rios
onde décadas, 2, 3 décadas totalmente podres, eles veio se tornar cristalinos, os peixes começaram a aparecer do nada, corais, lá em um arquipélago de 322 ilhas, arquipélagos que estavam cinzentados, as ilhas ao redor, eles começaram a ficar coloridos, porque milhares de peixes começaram a se aproximar, porque as pessoas começaram a orar. Aquilo foi tão forte para nós, a gente tem que ir lá entrevistar aquelas pessoas, conhecer e ver esse negócio comigo mesmo. Eu com a minha esposa estávamos tão maravilhados que nós queríamos achar a nascente do Rio Cachoeira aqui em Joinville, e nós queríamos que até o Rio Cachoeira ia ser restaurado. Poxa, a gente pensa, será que eu tenho fé? Aí nós fomos aqui no Costa de Silva tentar achar a nascente, aí me ralei todo ali, me arranhei todo, mas eu achei a nascente, não aconteceu nada, mas eu cria e creio. Porque se realmente nós temos fé, a palavra de Deus diz que a gente pode mover uma montanha. Então, se teve um doido lá da Bíblia que disse assim, ó, sol para e o sol parou, nossa, o que a gente pode fazer? Jesus disse que a gente podia fazer coisas maiores. E esse é um pouquinho da minha vida, porque eu vivo hoje. Mas, na verdade, eu não estou querendo me achar por causa disso, mas estou querendo dizer para vocês que nem sempre foi assim. Eu sou nascido em uma família pobre, muito humilde, onde desde pequeno eu vendia coisas na rua. Meu pai fazia móveis, fazia travesseiro, fazia bolsas, e a gente vendia ali. Eu sou natural de Jaraguá do Sul, então nós vendíamos em Xereder, Pomerode, Blumenau, vinha um pouquinho para Joinville, e de casa em casa a gente ia ali, batia, vendia alguma coisa para trazer dinheiro para casa. Se não tinha, se a pessoa que nos atendia na casa não tinha dinheiro, nós trocávamos, fazia qualquer negócio, trocava por maçã, por tangerina, por laranja. Eu via às vezes uma galinha correr atrás da mulher, disse, não, troca por aquela galinha. E aí enchia o fuscão do meu pai com galinha. Nós tínhamos um Fusca com os pneus totalmente carecas. Quando estourava, às vezes a gente enchia de capim, né, para conseguir chegar até casa. Tinha uma grade em cima, onde essa grade às vezes era usada para amarrar uma cordinha, amarrar a porta do meu lado, do lado do passageiro, para ela não abrir, né? Quando fazia as curvas ela quase se abria. A embreagem tinha um elástico assim para poder pisar na embreagem, porque senão ela caía. Fora o freio, ia dar umas 2, 3 bombadas. E esse era o nosso fogão, que nós saía altas aventuras aí tentando vender alguma coisa. Se não era dinheiro, nós trazíamos alguma coisa para a mesa, né? Já aconteceu de até um porco, né? Nós colocáramos no assento de trás do Fusca, e quem tinha que cuidar era eu. Cuidava do porquinho ali, e nós trocávamos, levava para casa, tadinho do porquinho, né? Tinha que ser sacrificado, e aí nós comíamos o porquinho, né? E lá em casa eram muitos animais, era coelho, era rã, era porquinho da Índia, era galinha, era porco, era marreco, era ovelha, nós tínhamos tudo criação. E essa era a minha infância, muito gostosa. E todas as vezes que eu e meu pai, nós saímos para fazer essas vendas, esses negócios, nós parávamos para comer. E sempre, quase todas as vezes, era um bar, um boteco, onde meu pai pedia um copinho de vidro grosso, né, uma aguinha transparente ali dentro, e eu olhava para aquilo, eu também quero uma bebida para macho. Aí eu ia lá e pedia chocolate. Então comigo era chocolate, e com meu pai eu não sabia o certo o que era. Mas depois eu descobri, porque toda vez que ele chegava em casa, meu pai era alto como eu, toda vez que ele chegava em casa, nossa cozinha tinha um telhado assim, ele era feito em cima do lugar com muita lama assim, né? E aí todo ano ele descia nossa casa atrás. Então eu tinha que cortar assim 1 centímetro da porta todos os anos, para a porta conseguir abrir, né? Nós colocávamos na mão assim, abria uma tramela, e aí a gente entrava ali. Como era baixo, né? Mas tinha que entrar, ele batia muitas vezes a cabeça, e aí ficava fora de si, revoltado, como estava bêbado, embriagado, quebrava as portas, quebrava as paredes, quebrava as janelas, porta do banheiro era sempre quebrada, sempre com um buraco grande, assim, fora os cubis, né, que sustentavam aquela casa. E quando ele vinha quebrando tudo por trás, assim, lâmpadas daquelas penduradas ele arrancava, e vidros, o que tinha era tudo quebrado. Então nós corríamos para frente, pulávamos uma janela de madeira, subimos um morrinho que tinha atrás de casa assim, e víamos a festa acontecer. E aí parava quando vinha uma polícia, ou alguma outra pessoa, algum parente, ou mesmo ele se cansava, dormia e pronto. Isso foi minha infância por muito tempo. Meu pai sempre dizia que o problema da nossa família eram os vizinhos, eram as pessoas que estavam ao redor. Então eles trocaram, meu pai e minha mãe, em torno de 18 casas. Eles vendiam e compravam outra, vendiam e compravam outra, vendiam e compravam outra. Porque sempre o problema eram os vizinhos, nunca era ele, nunca era nós, né? E eu naquela infância olhava para o meu pai, nossa, será que é normal? Será que um dia eu também vou ser assim? Aí eu olhava para o meu tio, será que um dia eu vou ser assim também? Será que um dia eu também vou brigar com a minha esposa? Um dia eu vou trair a minha esposa? Meu pai traía a minha mãe. Tenho irmãos fora do casamento, que eu não conheço direito, mas será que um dia eu também vou me embriagar?
será que um dia vai acontecer isso? Eu olhava o meu tio, era a mesma coisa, eu olhava o meu avô, era a mesma coisa, e a minha vida era dessa forma. Meu hobby lá em Jaraguá do Sul, né, natural de Jaraguá do Sul, era passear no lixeiro municipal. Então eu pegava brinquedo para mim, porque meu pai chegou a botar fogo nos meus brinquedos, e aí pegava aquilo, levava para casa. Eu tinha um hobby que era fazer coleção de seringa do lixeiro municipal, e aí eu levava para casa. Graças a Deus nunca me aconteceu nada, mas isso, fora isso, era carrinhos, era outras coisas, e até frutas às vezes tem no lixeiro municipal. Eu comia muita melancia que vinha de lá, e era realmente algo que eu gostava. Eu subia aqueles montes de lixo lá, e eu gostava de pegar as coisas que as outras pessoas jogavam fora. E isso era algo bom para mim. Eu chegava lá feliz, ficava a tarde toda, subia e descia, pegava muitas coisas para mim. E aí aos 12 anos de idade, mais ou menos, comecei a vender jornal na rua. Então foi onde eu me relacionei bastante, porque eu era muito tímido, né? Isso me ajudou a desenvolver, assim, senão seria mais difícil falar com vocês. Mas chegava alguém: e aí tio, vai querer comprar um jornal? E aí tio, tem o jornal de domingo, tem o jornal de quarta, tem o jornal de sexta. E assim eu vendia meu jornalzinho, ganhei muito dinheiro. E minha mãe falou assim: não, mas tu tem que trabalhar numa empresa grande, né? E aí eu disse: poxa, mas jornal, estou ganhando 500 por mês, mãe. Eu estou quase milionário, quase rico. E aí eu disse: não, mas precisa trabalhar numa empresa grande. Aí ela me fez eu trabalhar na VEG, fazer a escolinha da VEG, onde fiquei um período lá, ganhei metade do que eu ganhava, fiquei desanimado, mas foi ali que eu desenvolvi a área de eletrônica na minha vida, e foi ali que muita coisa começou a desenvolver. Com 15 anos de idade, então, entrei na VEG, e uma das coisas que mais me confrontava quando adolescente era quando meu pai teve uma das últimas brigas com a minha mãe. Ele botou a cama de solteiro dele na garagem, na janela da garagem, e aí ele botou dentro de um viveiro de macacos. Nós tínhamos até macaco lá em casa, quando meu pai pegou do Mato Grosso e foi para lá. E aí meu pai colocou aquela cama de solteiro lá dentro daquele viveiro, e ali ele ficou um bom período. Então ele urinava na frente da cama, defecava no jardim, fazia buracos assim no jardim, na grama. Nós tínhamos um sofá de pé, em cima no morro. Então isso às vezes, muitas vezes era o mictório dele. Ele ia ali, urinava, defecava, ele limpava com, perdoe dizer assim, né, mas ele limpava com estopa, né? Nós fazíamos travesseiros, tinha corvinha e tal. Isso era o que ele usava. E muitas vezes defecava até mesmo na frente da cama, e ali aquele cheiro, aquela situação. Na nossa garagem tinha chão batido, barro batido assim. E aí quando eu via meus amigos da escola, 15 anos, 14, 15 anos ali, eles perguntavam: nossa, mas quem é aquele cara? Aí eu falava: é meu pai. E aí de novo, outra vez: quem é? É meu pai. Porque muitas vezes ele estava ali de cueca mesmo, andava na garagem, ficava no jardim. Mas quem que é aquele? Meu pai. E aqui dentro nascia assim uma vontade de dizer assim: ó, esse cara, por que ele não some daqui? Por que ele não sai daqui? Por que ele não sai da minha vida? Por que ele não morre? Meu Deus! E aí, aos 15 anos de idade, quando ele, na verdade, eu descobri que ele tinha uma doença, que era sífilis. E essa doença que ele descobriu, ele ficou uma veia na cabeça, ele ficou como uma criança, e já não defecava, urinava na frente da cama, mas nas próprias vestes. Aí minha avó, a mãe dele, cuidou dele um período ali, mais alguns meses, e ele veio falecer. O dia que ele faleceu, eu estava voltando da VEG, da escolinha da VEG lá, bicicleta. Daí eu cheguei próximo de casa, olhei para a situação, uma coisa acontecendo assim, veio um amigo meu: cara, não tem uma notícia muito boa. Nossa, o que foi? O teu pai, ele morreu. Daí ele me falou isso, aí ele estava meio triste assim, eu fui para casa, deitei no meu beliche, na parte de baixo assim. Aí eu olhava para cima aqueles estrados, aquelas madeiras do beliche, eu ficava pensando: e agora? Eu tenho que chorar? Tenho que ficar feliz? Todas as pessoas estão tristes? O que vai ser da nossa vida? Por mais que meu pai era assim, mas tinha dinheiro em casa. E agora? Eu tenho que chorar, porque senão as pessoas vão pensar que eu não amava meu pai. E realmente não foi triste para mim nessa época, porque foi um alívio para mim. Eu me livrei do meu pai, porque aquilo para mim era um peso. E foi exatamente com 15 anos de idade onde pessoas tiveram misericórdia pela nossa vida. Porque de berço eu também participava de uma igreja, mas era uma igreja que até pregava a palavra, mas nós não tínhamos profundidade. Então ali uma outra mulher, uma missionária, uma mulher de Deus, veio e teve paciência com a gente, dizendo assim: eu quero mostrar o amor de Jesus. E lá no meio das conversas com ela, disse assim: ó, é possível vocês entregarem a vida para Jesus? E eu disse: não, mas já se fala de Jesus, já se fala de Deus,
já se fala das coisas da Bíblia, então isso eu já sei tudo. Não, é necessário vocês entregarem a vida para Jesus. Romanos 10, 9 e 11 fala: se você confessar com a sua boca. Então eu preciso verbalizar. Ele não disse se você confessar com a sua mente. Então é necessário sair palavras para que o mundo espiritual ouça que você entrega a tua vida para Cristo. Aleluia. Aí, glória a Deus, entregamos a vida para Cristo e começou a acontecer alguma coisa diferente. Realmente as coisas ficaram diferentes. Aí eu fui atrás do grupo de jovens, né? Aquela mulher que ela participava. E aí o grupo de jovens, assim, a gente fez uma boa amizade, foi muito bom, muito gostoso, fazíamos de tudo. E aí eu comecei a notar que Deus respondia orações, e a gente pedia, e Deus começava a mover a tua vida, e a gente entendia que a nossa fé era algo essencial nisso tudo. E aí nós viramos os 3 super-heróis lá em Jaraguá do Sul, onde nós íamos de igreja em igreja e falava assim, tem que fazer assim, tem que fazer assim, porque Deus começou a agir tanto na nossa vida. E aí a gente, cada vez que entrava na igreja, a gente aprendia mais e queria ajudar. Porque é um lugar onde Deus fala, é um lugar onde Deus ensina, e é um lugar gostoso de estar. E aí com 16, 17 para 18 anos, aqui dentro começou a ter um entendimento. Nossa, olha só o peso que eu tinha com meu pai, o que eu sentia do meu pai. Eu não podia sentir isso, porque ele tinha a história dele. Ele nasceu numa geração, na família dele, e talvez ele não teve a mesma sorte que eu tive, de alguém vir me evangelizar, falar do amor de Jesus. E ele não teve. Então ele não teve a mesma sorte, porque eu preciso julgar ou sentir qualquer coisa dele. Aí aqui começou a cair até mesmo um peso na minha consciência, no meu coração. E agora como eu faço isso? E aí depois eu vou contar para vocês que somente depois de 20 e poucos anos que isso saiu daqui de vez. Mas aos 18 para 19 anos, eu recebi uma proposta para trabalhar em Joinville, trabalhava na VEG. Daí eu fiz prova para o Senhor, disse: Deus, for da tua vontade, que seja assim, 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 e foi tudo perfeito. Aí eu vim, pedi a conta na VEG, vim para Joinville. Cheguei em Joinville e eu pensei assim: eu vou atrás de um grupo de jovens, porque se meu pai fez tudo o que fez, eu tinha um medo, um temor. Aí eu vim para cá, dei um jovem, achei uma galera legal para sair, para passear, e o pessoal da igreja. E ali foi onde eu estive e aprendi bastante. Mas teve um momento ali com 19 anos, pensei assim: nossa, eu já tenho 18, 19 anos, né? Preciso namorar, Deus, olha só. Um temor muito grande, nunca tinha beijado ninguém, só minha avó, minha mãe no rosto. E agora, Jesus, eu preciso de uma mulher. Aí eu cheguei diante do Senhor, um jeitinho como a gente orava mesmo. Aí disse assim: pai, não está fácil, Senhor, eu estou ficando velho, já tenho 19 anos. Eu preciso namorar, Senhor. Eu preciso de uma mulher. Mas o Senhor sabe, conhece a história do meu pai. Eu não quero viver o que meu pai viveu. Eu não quero passar pelo que meu pai passou, minha família. Então escolha a mulher que o Senhor quiser, Senhor. Eu sei que o Senhor vai escolher a mulher perfeita para mim. Pode ser qualquer uma. Se for aí uma... Mas se tiver aí de repente na listinha uma loira de olhos verdes, tá valendo, Senhor. E foi essa oração que na época eu fiz realmente com Deus. E aí eu lá no grupo de jovens, de repente eu olhei uma loira de olhos verdes e pensei: uau, deve ser ela. Aí quando eu cheguei para ela, comecei a conhecer e tal, um cara que... o conhecedor de como chegar nas meninas e tal, nunca tinha chego, nunca tinha conversado, nunca tinha beijado, não sabia como é que era. Mas eu cheguei para ela assim, aí sentei do lado e aí, qual que é o teu tipo de homem? Aí ela chegou, olhou para mim e disse assim: eu, magrela, cheia de espinhas, alemão, feio que dói. Ela disse assim: moreno e forte. Aí mas eu tinha certeza, Deus, que era ela, Senhor, tinha que ser ela, nossa. Mas brilhou os olhos, fiquei apaixonado por ela, Deus, tem que ser ela. Quem sabe ela não esteja orando. Eu vou orar, Senhor, de repente tu toca no coração dela, ela se apaixona pela alemãozão aqui, né? E aí, Deus é tão poderoso que mês e pouco depois, já não fiz a mesma pergunta, né? Eu acho que ela tinha esquecido já. Mas aí a gente se conheceu melhor e aí começamos a namorar. E ela se apaixonou pela alemãozão. E uma história linda de amor começou a acontecer. Ela tinha 15 anos, eu tinha 20. E nós vivemos 4 anos e 7 meses juntos, crescendo, se fortalecendo, no namoro santo, porque eu via no meu pai que ele plantou muita coisa errada, e ele infelizmente colheu muita coisa errada. Então eu queria investir diferente, eu queria fazer diferente. E hoje, com 10 anos de casado, eu vejo que tudo aquilo que eu plantei nesse tempo, eu estou colhendo hoje. Eu tenho uma esposa maravilhosa, que nesses quase 15 anos juntos, nós brigamos 4 vezes. Uma vez foi por causa de uma amiga dela, não lembro direito. A mais difícil foi porque eu tinha uma calça marrom
E essa calça marrom tinha um furo atrás, assim, né? Eu botava a carteira e ela parecia carteira. Mas era uma calça que eu ia no casamento, eu ia nas festas, eu ia para trabalhar. E ela ficou brava comigo, não sei porquê, mas ali foi uma das brigas. E todo o nosso relacionamento foi crescendo, foi entendendo. E mesmo casados, mesmo dentro de uma igreja, teve uma época que nós queríamos sair, ir para a balada, beber. No final das empresas nós bebíamos, eu subia até mesa para dançar, e aí fazia festa mesmo, porque, poxa, mas eu estou na igreja, conheço o Senhor, Deus tem feito tantas coisas, mas é algo que quando você está num lugar você pensa que está fazendo tudo certo, e de repente Satanás vem tirando a areiazinha dos teus pés, porque você pensa que está em Cristo, mas é muito mais do que você só conhecer Ele. E mesmo com experiências, Deus vem às vezes querendo, né? Meu Deus! E eu já era para estar separado também, porque eu passei uma fase da minha vida com muitos ciúmes, e eu fiquei quase um ano. Eu chegava para a esposa e dizia assim, ó, eu te vi hoje olhando para o cara assim, 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 eu cruzei, tal. E aí eu via e eu entendia que era coisa da minha cabeça, mas eu tinha que falar, eu tinha que declarar, e eu chorava e ela orava por mim. Isso foi assim cerca de 8, 9 meses. E aí isso se quebrou. Então ali a gente teve novamente um crescimento. Glória a Deus! Então são coisas que você vai aprendendo, vai vivendo, para você ter realmente uma outra vida. Aleluia! E aí, com 20 e poucos anos de idade e tal, 28, foi quando nós tivemos uma experiência com o Espírito Santo de Deus. E aí a gente começou a conhecer uma galera querida, assim, de um povo pentecostal. E aí Deus nos batizou com o Espírito Santo. E aí a gente começou a viajar, fazer viagens para cruzadas evangelísticas. Aí eu orava com pessoas, eu via braço crescer, eu via paraplégicos se levantar, eu via pernas crescerem, platina sair dentro da perna, surdos terem novamente a audição. E aí essas coisas me encantavam, eu pensei, uau, isso não está só na Bíblia, isso acontece. E aí nós começamos a treinar em casa. Lá eu orava, acontecia, né, porque é muita questão da fé. Então quando vem alguém de fora aqui, a nossa fé parece que aumenta, certo? Quando é alguém de dentro, parece que não. Então quando alguém da família ora, parece que não dá resultado nenhum. Mas quando alguém vem de fora, agora eu vou ser curado, vou ser tocado, Deus vem e fala comigo. Mas é uma questão de fé na nossa vida, a gente tem que treinar. Quer ver? Por exemplo, posso só pedir para vir aqui para mim? Aí em casa eu treino com a minha esposa, né? Vamos orar por uma dor de cabeça. Amor, está com dor de cabeça, vamos orar por ti. Toda dor de cabeça sai agora na autoridade do nome de Jesus. Eu aprendi que muitas vezes a opressão, toda opressão sai agora em nome de Jesus. Passou, amor? Não, não passou. Vamos orar mais uma vez? Testar minha fé, né? Em nome de Jesus, toda dor de cabeça, todo cansaço, toda opressão sai agora em nome de Jesus. Passou? Não passou. Vamos orar pela terceira vez. Toda dor de cabeça, eu creio, Deus, eu creio, Senhor, que Tu és poderoso, então saia toda dor de cabeça. Saiu? Não saiu. Então vai tomar um comprimido. Eu já orei 3 vezes e não deu certo. Por quê? Porque é um tratamento da minha fé, certo? Então eu pergunto para vocês, quando vocês têm dor de cabeça, qual que é a primeira coisa que vem na mente de vocês? Muitas vezes é remédio. Então a gente não pensa em Jesus, não pensa no poder que nós temos aqui em primeiro lugar. E nessas brincadeiras que a gente faz em casa, 60%, 70%, 80% das vezes são curadas. Nós tivemos na empresa já 3 funcionárias com dor de cabeça, muito sério assim, a gente pegou uma, levou para a sala de reuniões, orou por ela, foi curada, voltou, pegou outra, foi curada, a terceira voltou, aquilo virou uma conversa lá dentro. Nossa, e aí quando tem alguém com dor de cabeça agora, a gente vai lá e ora, né? E esses dias até um cliente estava a manhã toda com dor de cabeça, até o meio da tarde, aí disse, cara, vamos orar. Eu oro para algumas pessoas, às vezes a gente cura, às vezes não, mas eu creio que Jesus pode fazer. Eu orei, eu brinco para ele, né? Eu orei por uma pessoa semana passada, ela morreu, mas não. Mas eu brinco com ele assim, por quê? Para ele envolver ele crê que Jesus pode curar. Daí quando eu orei por ele, eu estava na sala de reuniões, ele assim, ó, cara, saiu dor de cabeça. Aí ele fazia assim, ó, saiu, cara. E ele ficava assim pulando ao redor da mesa e disse assim, ó, cadê a minha dor de cabeça? Eu falei, cara, Jesus é tão bom com a gente, olha só, ele até cura dor de cabeça. Sim. E isso acontece. Eu creio que às vezes a gente não usa o poder que há em nós, ou a gente não pratica a fé que há em nós. A gente acredita muito mais, às vezes, no remédio, na farmácia, né? Então, assim, eu uso muito a farmácia, eu uso muito quando precisa de remédio também. Mas olha só que legal praticar. Até por um coelhinho morto, eu já orei para ressuscitar. Não ressuscitou. Mas eu tenho fé. Nós temos que praticar essas coisas. Será que nós, povo de Deus, nós não temos ousadia para fazer essas coisas? E é no dia a dia. E outras coisas que eu estou entendendo hoje é a questão de a gente trabalhar num lugar e ser sal e luz. A gente fala tanto disso, né? Eu estou na empresa lá e às vezes eu tinha uma época da minha vida que eu disse assim, eu vou largar tudo e eu vou para a África
eu e minha esposa, vamos ser missionários. Nós éramos ousados, né? Nós vendia casa, botava imposto de valores, nós fazíamos umas doideiras assim. E a gente queria ir para a África e queria viver só da obra. E Deus veio e falou muito sério para nós assim, ó: nós queremos vocês com essa empresa e ainda nós queremos dar expansão para vocês. Aí eu não entendia. Aí eu pensei, nossa, mas o que tem a ver isso com o povo de Deus? O que tem a ver com a igreja? Aí entendi que quando Jesus veio, ele veio por meio do mercado de trabalho. Ele estava infiltrado nas lojinhas, ele estava infiltrado nos mercados, ele estava lá no governo, ele estava nas escolas, ele estava com as crianças. Então nós somos a igreja. Simplesmente hoje à noite nós estamos num templo aprendendo um pouquinho. É os 5 minutos de treinamento do nosso jogo de futebol, e aí amanhã começa os 45 minutos, onde a gente vai entrar em campo para poder fazer alguma coisa, para poder cessar a luz. Mas tudo é um treinamento, tudo é um agir do Espírito Santo através da tua vida. E aí eu tenho treinado isso, para a gente poder lá, esses dias tinha um espírita, eu conversei com ele estava inadimplente conosco lá, eu conversei com ele, como é que tá e tal, aí descobri que a esposa dele tinha um câncer, e aí eu disse para ele, posso orar por você, né, da empresa e tal? Daí, porque ele não estava conseguindo pagar, daí ele disse, pode, mas isso conversando, teclando no computador, assim, conversando sem estar com ele pessoalmente. Daí um dia eu estava lá e pensei assim, poxa, eu falei para ele que podia orar, e aí eu estou lá, estava perto dele, ele entrou na sala dele, cheguei lá na sala dele, olha, eu queria, lembra que você falou que podia orar pela sua vida? Não, sim. Aí já peguei, virei ele, botei a mão no ombro, orei por ele, e aí eu saí. Então eu creio que existem muitas pessoas que estão esperando essa nossa ousadia de orar. Só que o grande detalhe, a grande pergunta é: o quanto a gente sabe que Jesus nos ama mesmo? Como eu havia falado no começo. O quanto nós entendemos e cremos que Jesus tem algo através da nossa vida. E aí eu não pude mais largar a empresa, porque Jesus disse que eu precisava ter ela. E aí Jesus me deu mais um sonho de uma outra empresa que eu não abri ainda. Eu disse, Deus, mas aí como é que eu vou controlar essas coisas? Por quê? Porque a gente ajuda pessoas na África, a gente ajuda pessoas na Argentina, missionários, aqui em Joinville, órfãos do Sudão, tem um projeto em Burkina Faso lá na África, e aí quando chega alguma coisa a mais de dinheiro, vai. Porque eu não tenho vontade de trocar carro, eu não tenho vontade de trocar casa, eu não tenho vontade de comprar roupa nova. O que acontece é que quando Deus manda alguma coisa, vai. Aí eu creio que Deus coloca algo na nossa mão. Eu creio que Deus confia na gente. Aí eu cheguei para uma empresária lá em Blumenau, no escritório que ela também participa lá, que ela está, uma cliente nossa, não estava dando nada certo o negócio dela. E aí a gente estava orando, eu estava conversando com ela, assim, tentando discernir o Espírito Santo revelar o que estava acontecendo. De repente ela começou a chorar. Ela disse assim, ó, eu entendi. Agora eu entendi. Eu estou reclamando do meu trabalho. Ela falou assim, ó, eu estou reclamando do trabalho. Nós tivemos um pico tão grande de trabalho, e agora eu fiquei reclamando tanto do meu sogro, é muito trabalho, muito trabalho, muito trabalho. E aí ela entendeu que Deus tirou isso dela, porque ela estava murmurando, ela estava reclamando, ela não estava agradecendo a Deus. O problema é dela que não sabia administrar um pico de trabalho na vida dela, certo? E quantas vezes nós murmuramos por um lugar onde a gente trabalha? Aí nesse negócio de trabalho, eu li alguns livros assim, o Espírito Santo começou a trabalhar muito no meu coração, entendendo que, na verdade, nós estamos nessa terra para servir. Olha só que interessante. Nós podemos servir aqui dentro, nós podemos servir os nossos vizinhos, nós podemos servir os nossos amigos, nós podemos servir o nosso chefe, nós podemos servir os nossos funcionários. Tudo é servir, tudo é você fazer algo para a pessoa. Só que no trabalho é diferente. Você vai servir por aquilo que você aprendeu, estudou, você gosta, tem prazer, seja engenheiro, seja um professor, seja uma dona de casa, você faz algo de melhor. Então quando você vai servir, a grande troca é que a pessoa te dá um salário, entende? Mas você nasceu para servir, porque quando Jesus veio, Ele veio para servir. E aí muitas vezes nós amaldiçoamos o nosso trabalho e nós não ganhamos mais, porque nós mesmos não deixamos ser abençoados por Deus. Isso é muito forte. Deus tem trabalhado tanto na minha vida isso, e a gente reclama muito do trabalho. Ah, mas eu ganho pouco. Aí a gente pode ir para José, quando ele estava lá no Egito, e aí primeiro ele foi jogado no buraco, e ele não reclamou, ele estava feliz da beça, e de repente ele foi para a cadeia, e ele serviu na cadeia, ele não ganhava salário. E nós às vezes estamos num lugar onde a gente pensa que é uma prisão, pensa que é um lugar ruim, e a gente ainda ganha salário e reclama. José nunca ganhou salário. Claro, de repente ele só ganhou a comida dele, mas salário ele nunca reclamou. Olha o que Deus tornou José. Faraó, o grande líder daquela época, simplesmente disse, José, pode governar tudo. Aleluia! Ele nunca
reclamou. Então, se você que é jovem, você tem algo de sonho na tua vida, tem projeto para estudar, tem que estudar. Tem que estudar muito. Eu estudei, eu fiz tecnologia em automação industrial na Tupi, aqui em Joinville. Estudei eletrônica lá na VEC, fiz pós-graduação em marketing empresarial. Para quê? Para ajudar um pouquinho na empresa, para ser uma carcaça do empresário, porque o meu negócio é falar de Jesus, o meu negócio é levar sal e luz para as pessoas, o meu negócio é aproveitar a carcaça do empresário para chegar em grandes empresários que querem se matar, e o grande desejo deles é ter muito dinheiro e dizer assim, ó, Jesus pode te curar, Jesus pode fazer algo na tua vida. Aquela mulher lá em Blumenau, eu perguntei para ela assim, ó, você gostaria que Deus te abençoasse com R$1 milhão? Ela falou, claro. Eu disse, para quê? Aí ela falou, primeiro ia trocar minha casa, ela tá tão velhinha, tão feia, ia dar umas condições melhores para minha família, depois eu ia dar isso tudo pro meu filho, ia dar um carro pro meu pai, eu ia não sei o que, tal. E ela começou a falar algo só dela e das pessoas que estavam ali pertinho dela. Aí eu olhei para ela assim, Deus nunca vai te dar R$1 milhão. Tu não merece. Tu é uma egoísta, só pensa no teu nariz, só pensa nas tuas coisas. Se você tivesse um coração aberto e grato, Deus iria te abençoar. Mas primeiro muda as tuas atitudes, os teus desejos. Porque às vezes a gente quer só para nós, a gente olha sempre com interesse, né? E aí, Deus me tirou lá do lixão municipal de Araguaçu, eu não sei por que motivo, mas eu tenho um valor muito grande para pegar algo que foi do lixo e dizer assim, isso aqui, ele pode ser um brinquedo meu. Glória a Deus! Pode ser uma porta da minha casa, pode ser uma porta, um vidro, um armáriozinho. Então, se Deus me dá dinheiro, me dê misericórdia para abençoar pessoas, porque se o dinheiro chega na minha mão, eu mereço mais do que outras pessoas. Porque esse dinheiro chega nas minhas mãos, eu mereço mais do que um missionário, do que um necessitado. E se nós analisarmos as pessoas do Sul aqui, nós somos muito abençoados. Nunca reclame da sua vida. Ah, mas eu só ganho. Nunca reclame da sua vida. Você não sabe o que é passar necessidade. Vá para um projeto missionário, vá para o norte do Brasil, que é uma África aqui do Brasil, vê algumas condições, mas não reclama. Não reclama. Quando a palavra de Deus fala que as bênçãos correrão atrás de você, é quando você tem um coração diante de Deus que nada te prende nessa terra. Nada, nada. Nada vai te prender. Não é roupa, não é carro, não é casa. Porque às vezes a gente, na nossa vida toda, a gente pensa, eu quero ter minha casa, eu quero ter minha casa. O desejo aqui dentro é tão grande que 80% do teu esforço é para comprar às vezes uma casa. E você não faz mais nada para o reino de Deus. Eu sou daquele que vende a casa, é mais fácil você morar no aluguel do que eu comprar uma casa. Às vezes você fica 50 anos pagando uma casa, e às vezes é mais fácil você morar no aluguel e investir o dinheiro. E eu pensando em números, hoje se você sentar com alguém que conhece sobre finanças, é muito mais fácil. Outros países moram de aluguel porque é mais fácil. Na Nova Zelândia, é um lugar que eu pulei de paraquedas, bungee jump, fiz aventura, rios lá. E uma das coisas que eu mais aprendi lá não existe roubo, não existem insetos. Você pode deixar o teu celular no muro, ninguém rouba. Eu não acreditei. Se um policial vê isso ali, ele leva, durante 3 meses, se ninguém buscar, ele liga para a pessoa que entregou e diz, ó, pode pegar de volta porque não veio ninguém buscar. Eu entrei no ônibus, sentei atrás do motorista, aí vi que as pessoas ficaram lá de fora esperando a primeira que entrou, aí ela estava pagando ali, eu fiquei analisando isso ali, aí de repente a pessoa pagou e ela entrou. Aí a próxima veio e passou direto, só passou e passou direto. Eu pensei, nossa, elas são tão educadas que elas esperam a primeira pessoa que está na fila fazer o que ela precisa fazer e entrar no ônibus. Você se constrange, as pessoas não tem mercados lá que não tem ninguém. Eu fui 10 horas da noite e lá você pega as suas compras e faz assim, ó, pip, pip, sem policial, sem caixa, sem ninguém. Você envia uma parte de dinheiro, outra paga no cartão. Então nós não podemos deixar de influenciar o país que nós nascemos, a família que a gente nasceu, a geração que nós estamos. Elas não podem influenciar a nossa mente, porque assim, no Brasil todo mundo faz assim. É mentira. Jesus faz diferente. Não, mas peraí, na minha família todo mundo faz assim. Não, peraí, Jesus pensa diferente. Não, mas a geração assim é tudo assim. Glória a Deus! Existe um Jesus que quer ensinar diferente. Aleluia! Então eu aprendi nesse mundo dos negócios. E o que Deus quer nos fazer é que a gente toma conta do governo, da prefeitura, toma conta das escolas, toma conta da mídia. Por isso eu estou tentando se esforçar na televisão, porque ela traz notícia ruim. Quer ver só? Desculpa, passei um pouquinho de tempo, mas já estou terminando, tá? E passou 4 minutos. Eu fico atento lá para vocês não ficarem chateados comigo e depois ficar bravos comigo.
Quer só, eu estava lá em Israel, me coloquei no celular e disse assim, ó, saiam daí rápido porque está tendo uma guerra aí. Eu falei, meu, não estou vendo nada, né? E Israel é um país muito protegido, só que a mídia, ela nos traz medo de sair, de vencer, de fazer algo. Por exemplo, nós estávamos aqui em Joinville, aconteceu a queima de um ônibus aqui na Santos Dumont, certo? Daí eu soube isso depois de uma semana. Daí eu disse para as pessoas assim, por que a gente não fugiu de Joinville porque estão botando fogo nos ônibus? Não, mas não é tão perigoso assim, ó. E é o que a mídia faz. Tem pessoas lá de São Paulo ou de outros lugares que dizem assim, ó, sai de Joinville, sai daqui porque está todo mundo botando fogo no ônibus. A mídia traz medo. E aí Jesus quer que os cristãos tomem conta da mídia para a gente trazer uma boa nova, que é o que Jesus pode trazer para nós. É verdade. E isso eu queria trazer um pouquinho da minha vida, do que eu vivo hoje, para que você possa ver, de repente, para que você possa analisar a sua vida. E uma das coisas que mais trava a nossa vida, que eu queria orar com vocês, para a gente fechar, é a questão do perdão. Eu tive problemas sérios com meu pai, e depois de 2, 3 anos, me veio um peso no coração aqui, e agora eu não tenho mais tempo para conversar com meu pai, para pedir perdão para ele. E eu queria ministrar isso com vocês essa noite, porque o perdão ele trava, porque a falta de perdão trava, a falta de perdão até na enfermidade. Tinha uma pessoa que a gente estava orando numa cruzada evangelística, a pessoa não se levantava, estava numa cadeira de rodas, e foi quando meu amigo ministrou a falta de perdão na vida dela, ele só falou, levanta e anda. E essa mulher se levantou. Então o falta de perdão é tão sério que ele pode incomodar a nossa vida. Então eu queria que você meditasse nessa noite, eu queria que você fechasse os teus olhos agora. Eu queria que você pensasse referente à sua vida, se há alguém na sua vida que você precisa conversar para destravar a sua vida, para que Deus venha abençoar a sua vida e que não venha nenhuma enfermidade sobre a sua vida. Talvez é o seu pai, talvez é a sua mãe, talvez é um filho, um irmão. Eu só sei que eu não tenho mais chance para conversar com o meu pai, mas talvez você tenha chance para conversar com alguém. Eu sei que Jesus levou o meu perdão para ele, mas talvez você tenha alguém ainda vivo na sua casa que você pode conversar com ele e você pode liberar perdão ou pode pedir perdão para ele. Então eu quero pedir para que o Espírito Santo de Deus te dê coragem, porque essa semana é para você conversar com ela. Amém? Feche seus olhos. Querido Deus e Pai, eu te agradeço porque tu és fiel, eu te agradeço porque tu és maravilhoso. E eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, que tu toca a vida de cada um aqui nessa noite, e na autoridade do nome de Jesus, que nessa semana ou nas próximas semanas, tu traga ousadia, traga coragem, Senhor, amor a Deus e desejo por ir e conversar com pessoas que há necessidade de pedir perdão ou de perdoar. Em nome de Jesus, ó Deus, que tu venha incomodar a cada um aqui, como tu já me incomodou, Espírito Santo de Deus, para que minha vida fosse avançada dentro dos projetos que tens para mim. Eu te peço assim para cada um, na autoridade do nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Essa é a minha vida. Agradeço pela oportunidade. Que Deus venha abençoar a cada um de vocês e dê coragem para viver uma vida maravilhada diante desse Deus que tem projetos, sim, tão grandes para a minha vida e para a sua vida. Que você não seja o limite do que Deus tem para você. E se Moisés era um cara que não queria falar em público, foi lá e fez, você também, tímidozinho, jeitinho que você é, Deus quer fazer grandes coisas. Amém?